Bom dia, oitavo ano. Espero que vocês estejam bem, estejam fazendo a quarentena numa boa, né? Estejam curtindo sua casa, seus irmãos, seus pais, conversando com o vovô e a vovó por mensagens, né? Por WhatsApp. Tô com saudade de vocês e a partir de agora a gente vai se encontrar uma vez por semana, então vai ser um pouquinho, a gente vai se aproximar um pouquinho mais, né? Não vai ser aquela coisa distante que vinha acontecendo até aqui nesse último mês. E eu reservei para vocês uma aula que a gente não tinha trabalhado ainda, que está lá na nossa apostila e que naquele transcorrer do SAI que a gente vinha trabalhando até aqui, eles pularam, eles deixaram para depois e eu resolvi retomar hoje para a gente fechar inclusive a apostila número 1, né? É o último assunto que falta. O assunto é concordância nominal. Então, quando eu falo em concordância na língua portuguesa, como é que as palavras se combinam para formar frases. E aí há duas maneiras. Eu combinar os nomes dentro da oração e combinar os verbos. Quando eu combino nomes e verbos, eu chamo de concordância verbal, que é um assunto que deve estar na apostila 2 ou 3 de vocês, não consta aqui, por enquanto. Hoje a gente vai ver a concordância nominal, que é uma coisa um pouquinho mais simples, né? Então, quando eu formo frases que eu combino as palavras, os nomes da língua, eu sempre tenho que pensar em feminino, masculino, singular e plural. E essas relações é que formam o que a gente chama de concordância nominal. Então, quando eu vou construir uma frase, feminino vai concordar com feminino, masculino vai concordar com masculino, singular vai ficar no singular, plural vai ficar no plural, feminino plural é feminino plural, masculino singular é masculino singular. Então, assim, essas coisas se combinam de várias maneiras, né? Então, eu tenho, por exemplo, os meninos, né? Então, eu tenho aqui, ó, masculino, masculino, plural, plural. Combinei artigo com substantivo. Eu tenho meninas, bonita. Eu tenho aqui substantivo e adjetivo, feminino com feminino, né? Então, essas são as chamadas relações de concordância nominal. E aí, a língua estabelece algumas regrinhas obrigatórias para se seguir quando a gente usa isso. A primeira delas é quando eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes e um adjetivo para qualificar. Então, eu tenho, por exemplo, menino e menina. E aí eu vou colocar um adjetivo, bonitos. Né? Por quê? Eu tenho um masculino e eu tenho um feminino. Quando os dois se juntam, eu costumo brincar que a língua portuguesa é machista, né? Quando eu tenho um feminino e um masculino, vai para o masculino, né? E como são dois, vai para o plural. Então, quando eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, com um único adjetivo para qualificar, o adjetivo vai para o masculino e para o plural. Masculino, porque brincando lá, a brincadeira que eu faço, a língua é machista. E plural, porque são dois, né? São dois seres, o menino e a menina. Essa é uma das regras simples do início. Outra regrinha eu posso ainda nessa mesma ideia, na construção da minha frase, eu queria dizer assim, eu vi um menino e uma menina bonita. Veja que aí eu estou dizendo coisas diferentes, né? Aqui eu disse que os dois são bonitos, todo mundo é bonito, né, na história. Aqui não. Eu vi um menino e a menina é bonita, então eu posso fazer a concordância com o mais próximo. Então, quando eu coloco um adjetivo depois de dois substantivos, ou eu concordo com os dois, então esse substantivo, essa qualidade se refere a todo a dupla, né, a todo o substantivo que está para trás,
ou eu faço a concordância com o mais próximo. Então, só a menina que é bonita, o menino não foi caracterizado nesse texto, né? Segunda regra. Regrinha número 3. Artigos, tudo, né? Então, por exemplo, eu tenho a pessoa discreta, né? Então, eu tenho, feminino, feminino, feminina. A palavra pessoa é feminina, né? Tudo feminino. Se eu puser no plural, as pessoas discretas. Então, veja, se um for para o plural, todos vão. As pessoas discretas, né? Isso é uma concordância. O artigo concordou, o adjetivo concordou, né? Aqui, mesma coisa. O artigo concordou porque pessoa está no singular, discreta concordou porque está no singular. Então, você veja que é uma coisa bem simples, né? É bem óbvia, sai automático no dia a dia, praticamente. Agora, quando eu vou construir, por exemplo, uma oração, principalmente com o verbo ser, né? A aula é boa. Então, veja, feminino, feminino, feminino. Se eu puser no plural, vai tudo para o plural, né? As aulas são boas. Então, veja aí, plural, feminino plural, feminino plural, feminino plural. E ainda o verbo foi para o plural, que seria a chamada concordância verbal, né? O verbo foi para o plural porque toda oração está no plural. Aí a chamada concordância verbal que eu comentei no início. Quando eu tenho dois substantivos, não, vou escrever embaixo de outra cor. Quando eu tenho dois substantivos, no plural, a concordância vai toda para o plural, né? Então, por exemplo, eu tenho, como é que está lá no nosso livro? Cobra e leão são dois, então, perigosos. Perigosos, né? Então, eu tenho um e um plural, masculino, plural, né? Se eu colocar aluno, plural, alunos e professores, então eu tenho plural aqui, consequentemente eu vou manter plural, né? Cansados, né? Então aqui, plural, né? O plural segue toda, a concordância toda no plural no caso dessa expressão. Quando eu tenho, e um que pega muito, que deixa a gente, é muito comum as pessoas usarem de forma errada, quando eu tenho um pronome de tratamento, né? O pronome de tratamento, embora a palavra pareça feminina, a concordância nem sempre é no feminino. Por exemplo, quando eu tenho assim, Vossa Excelência, aí eu, simpático, né? Vossa Excelência, não parece uma palavra feminina? É feminina, né? O pronome é feminino, mas ele se refere ao presidente da República, que é um homem, então é simpático. Então a concordância nominal é feita pela ideia que o pronome representa. Se a excelência é o presidente, um homem, simpático. Se a excelência é uma mulher, tipo a presidente da Alemanha, né, que é uma mulher, a Merkel, e aí ela é uma Vossa Excelência simpática, né? Por quê? Porque a excelência é uma mulher, a presidente é uma mulher. Fosse a presidente Dilma, né, para usar o exemplo brasileiro. Então, o Bolsonaro é simpático, Vossa Excelência é simpático.
A Dilma, né? Vossa Excelência simpática. Então, a concordância é feita pela ideia expressa pelo pronome, não pelo pronome em si, porque Vossa Excelência é feminino. Mas se ele estivesse referindo a um homem, o adjetivo, a concordância das outras palavras na oração vai ser no masculino. Se for uma mulher, é no feminino. A mesma coisa acontece com vossa santidade, não, porque o Papa é sempre homem, né? Aí é só o masculino. Mas no caso de vossa senhoria, feminino. Mas se eu estiver falando com o prefeito, com o vereador, simpático, bom, qualquer adjetivo que você vá usar tem que ser masculino. Então veja, com pronome de tratamento, a concordância é feita pela ideia que o pronome representa e não o pronome em si. Então, representa um homem, masculino, representa uma mulher, feminino, né? E é muito comum, já vi até na televisão, a pessoa fazer a concordância com um pronome, aí fica errado, né? Outra que é muito comum as pessoas usarem errado em cartaz principalmente, é as expressões com o verbo ser. Então, o verbo ser é... Aí eu posso usar preciso, é necessário, é bom, é urgente, né? Essas expressões, né? Seguidas de um substantivo aqui na frente. Esse substantivo, ele vai estar sempre, né? Se ele não tiver um pronome aqui com ele estiver sozinho, generalizado, é preciso coragem. É preciso calma. E aqui é um adjetivo, né? É preciso, ou é bom prudência. É preciso, é bom, é necessário, urgência. O urgente vai ficar estranho, mas os outros, né? Então, é preciso, urgência, é bom, urgência, que nós terminemos nossa aula, né? Então, aqui a frase vai continuar. Agora, se eu colocar o artigo, então, a coragem, a calma, a prudência, a urgência, ou uma coragem, uma calma, bastante calma, se eu colocar alguma palavra mudando essa ideia genérica aqui, expressa pela palavra que está aqui vai mudar. Então, é necessária a coragem, necessária, né? É boa a calma na hora de estudar português. Então, veja, se eu colocar alguma coisa aqui nesse espaço que ficou em branco, que eu vou colocar aqui um retângulo, né, para representar, aí a concordância tem que ser feita aqui. É preciso a coragem, é necessário a calma, é boa a prudência, é urgente a coragem, e por aí vai, ok? Agora, quando tá genérico, aqui tá vazio, sem nada, masculino, obrigatório, preciso, necessário, bom, urgente, e é muito o tal do proibido, né? É proibido entrada de alunos, que é muito comum nos cartazes serem feitos de forma errada, né? Vou até escrever a oração embaixo para vocês verem. É proibido entrada de pessoas. Pronto. Então a oração é essa. Veja que aqui é o espaço em branco, né? Proibido entrada. É muito comum nos cartazes aparecerem, é proibida entrada, né? Fazer a concordância aqui. A gente tem essa tendência. Fica errado, é um erro muito comum e fica feio. Certo? Que mais que é importante? Quando eu tenho dois substantivos juntos, um é feminino e outro é masculino, né? Sempre vai ser o masculino plural, como eu falei. Acho que fechamos. Esse conteúdo todo está lá na nossa página 36, 37, tem cada casinha e cada exemplo ali bem especificado para vocês, né? O caso 1, caso 2, caso 3, caso 4.
Na 38, aí exercícios, finalzinho da 38, toda a 39 e uma parte da 40. Façam com calma. Se houver dúvida, a gente resolve na nossa aula presencial e eu vou postar alguns exercícios também feitos por mim, como a gente costuma fazer em sala, né? Faz um pouquinho da apostila, eu crio alguns meus parecidos com aqueles que eu gosto de fazer na minha prova depois e vocês vão fazer e depois a gente tira as dúvidas na aula presencial, tá? Uma boa semana para vocês, fiquem em casa, cuidem da saúde, uma boa, até a próxima!